Aleluia, glória a Deus. Bendito seja, Senhor, o teu nome. Exaltado seja o Senhor nessa noite, pelas suas maravilhas, por suas grandezas neste lugar, meu Deus. Nós te adoramos, nós te amamos, nós te exaltamos neste lugar, nessa cidade, nessa noite. Tua palavra jamais volta vazia. Aleluia, glórias ao teu nome, Senhor. Teu sangue nos libertou. A tua palavra jamais volta vazia, meu Deus. Move as águas nessa noite, neste lugar. Eleva o teu povo a te adorar, a te buscar neste lugar, nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem Espírito Santo de Deus nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem mudar, meu Deus, as nossas vidas. Vem falar conosco neste lugar, nessa noite. Nós te adoramos, nós te amamos, nós te exaltamos e nós te aplaudimos nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias. Glória a Deus. Você pode sentar? Olha assim para o seu vizinho e diga assim: você é corajoso, hein? Você deixou a cama, o sofá e veio para o culto? Será recompensado nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Aleluia! Diga assim para o seu vizinho: você não vai esperar o anjo. Jesus chegou. Aleluia! João capítulo 5. Aleluia. Capítulo 5, versículo 1. É um texto um pouco longo. Aleluia. João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. Diz assim. Você abre a Bíblia ou acende a Bíblia, né? Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1, diz assim: passado essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, ou casa de misericórdia, ou casa da graça, o qual tem 5 pavilhões, 5 galpões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Que pergunta, hein? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito ou a tua cama e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram aos judeus que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o leito e anda. Perguntou-lhes: em quem é o homem que te disse: toma o teu leite e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem se retirou-se e disse aos judeus que foram Jesus quem o havia curado. Até aí. Aqui está uma das passagens mais lindas, mais lida
mais pregada do Evangelho de João. E o tema nessa noite é: não espere o anjo, Jesus chegou. A Bíblia diz que havia naquele lugar um tanque chamado Betesda, Casa de Misericórdia, ou Casa da Graça. E a Bíblia diz que havia uma multidão. Quando se fala em multidão na Bíblia, você pode contar acima de 5.000 pessoas, apenas homens. Mulheres não era contado e nem crianças aqui. Então tinha muita gente. E a Bíblia diz que também havia 5 galpões. E nesses galpões havia muitas pessoas enfermas, muitas pessoas doentes. Isso é um quadro da nossa vida real hoje. Eu não sei de onde vêm tantas enfermidades, tantas doenças. Coisa incrível. Tantas pandemias, tanta desgraça, tanta coisa ruim. Nós sabemos qual é a raiz de tudo isso. Você sabe que essa terra foi amaldiçoada lá no início, lá no princípio. Você sabe que Deus estabeleceu Adão e Eva lá no princípio e deu algumas ordens específicas para eles, para que eles não comessem de um determinado fruto. Depois daquele tempo, infelizmente, o pecado veio sobre o homem e sobre o homem veio as enfermidades, as doenças. Graças a Deus que hoje nós temos médicos, capacitados, mas na verdade os médicos são apenas cooperadores, eles são apenas aqueles que te remediam, te dão uma receita, te passam um remédio, mas quem cura é Deus. Se assim você crê, diga amém. E o remédio faz bem para a saúde, é importante nós tomarmos. Não vá fazer como algumas religiões aí muito radicais, que fala que se beber remédio não tem fé, não tem Jesus. Não é assim, não é dessa forma que pensamos, que pregamos. Conheço um caso de uma senhora, uma certa idade, ela foi ao médico, o médico falou: olha, detectou, você está com problema de coração, e você precisa tomar esse medicamento aqui todos os dias, para que você dure um pouco mais. E ela não tomou. Ela recebeu uma oração de alguém da igreja onde ela frequentava, e ele disse que ela estava curada. Eu não posso dizer isso para ninguém, que ela está curada. Eu preciso apenas orar, crer, orar, usar a fé, e a pessoa toma o remédio, não tem problema nenhum. O médico depois vai ver isso, e o seu processo, a sua cura vai acontecer progressivamente. É isso que nós acreditamos, dessa forma. Quem tem que desmamar você do remédio não sou eu, é o médico que tem que fazer isso. E passou uns dias, passou uns meses, ela morreu. Agora, e depois? Como é que fica? O pregador que disse que ela estava curada, eu não posso dizer, só quem pode dizer isso é Deus, a não ser que eu receba uma palavra de revelação de Deus, aí sim eu libero aquela palavra, que eu tenho aquela certeza que aquela pessoa foi, porque já aconteceu isso comigo, já vi isso em algumas coisas, e uma delas nós estávamos numa cruzada evangelística lá em Rio Grande do Piauí, uns cultos de rua, tinha muita gente, nós estávamos ministrando, começamos a cantar louvores, o Espírito Santo começou a ministrar em algumas pessoas, o Espírito Santo falou: eu estou curando uma mulher assim, que tem caroço em tal lugar. E eu fiquei um pouco indeciso para liberar esta palavra, mas liberei. E a mulher começou a dar uns pulos lá, aí ela entrou lá dentro depois com a pastora local, e realmente ela confessou que ela tinha uns caroços debaixo do braço, e que naquele momento ela recebeu este milagre. Então foi Deus que dirigiu, não foi eu. Então, isso é milagre. Eu acredito dessa forma, dessa maneira. A situação desse grupo de pessoas era um desespero total. Por que um desespero total? Porque eles estavam ali aguardando
que o anjo descesse do céu, movesse as águas, e a primeira pessoa que entrasse naquele tanque era curada de qualquer doença, de qualquer enfermidade. Mas o que me chama a atenção, que a atenção maior desses doentes não era Jesus, porque Jesus já estava ali entre eles caminhando, porque a Bíblia diz que Jesus subiu a Jerusalém, e havia lá uma festa. Lá havia um povo, naquele local, naquele determinado espaço, que já estava buscando ali uma cura física do seu corpo, através do mover das águas. Só que era de vez em quando, o anjo descia, mexia as águas, e conforme mexia as águas, a primeira pessoa que entrasse naquele tanque era curado de qualquer enfermidade. Mas a atenção principal deles não era Jesus, porque Jesus já estava andando entre eles, e eles não prestaram atenção, eles não olhavam para Jesus, eles não olhavam para a face de Jesus que estava entre eles, eles olhavam para o tanque, e olhavam para o céu, para ver se o anjo descia e movia as águas. Então nossos olhos, hoje à noite, não é no tanque, nossos olhos hoje é em Jesus, porque as águas estão movendo. A humanidade hoje sofre por falta de conhecimento. Eu já disse aqui, vou repetir, isso é real, isso foi contado por um médico, e ele disse o seguinte, que a ciência comprovou, está comprovadamente, que quem tem uma formação religiosa, quem tem uma fé em Cristo, quem tem uma fé na Bíblia, na palavra de Deus, quem frequenta cultos, quem tem uma formação religiosa, a possibilidade dela receber a cura lá no hospital, lá numa UTI, lá num quarto, é muito mais rápido, é muito mais importante, é muito mais progressiva a cura do que uma pessoa que não exerce uma fé em Deus. E hoje a humanidade, infelizmente, está assim, não é? Mas graças a Deus que isso tem mudado de um tempo para cá. Os últimos 50 anos, o mundo tem passado por uma mudança profunda em muitas áreas. A ciência, as pesquisas nos mostram que aproximadamente daqui a 20 anos, hoje nós seremos o maior país cristão do mundo. Numa das mensagens, há uns anos atrás, eu estava pregando lá em Itupeva, eu não sabia que nós tínhamos ali um casal que era novo na fé, que estava chegando para a igreja e trabalhava na Ambev, não é? E eu não sabia que ele trabalhava, e eu liberei uma palavra da seguinte forma: se você trabalha em uma fábrica que vende bebida, cigarro ou alguma coisa parecida, você precisa de mudar de profissão, porque isso com o tempo vai fechar, porque seremos a maioria em breve, e muitas dessas pessoas se converterão e não vão mais consumir bebida alcoólica, nem mais dependente químico como o cigarro. E claro que ele se converteu, hoje ele é um ministro de louvor, não é? E hoje ele está em outra área, trabalhando, não está mais na Ambev. Então, é uma obra de Deus na vida desse casal. Querido, por que eu não devo então esperar o anjo? Veja João capítulo 5, versículo 4, João 5, 4. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença. Por que não devemos mais esperar o anjo? Porque Jesus não depende de homens
para mover a água. Por que não devo esperar o anjo? Porque Jesus chegou e Ele é quem move as águas nessa noite. Ele está movendo as águas na tua vida nessa noite. O que importa é o que Ele está aqui. Importante que eu não preciso ficar olhando, esperando o anjo descer, olhando para o tanque para ver as águas se mover. Hoje a água se move. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele não depende do ser humano, Ele não depende do homem. Ele move os céus, Ele move terra, Ele move tudo por tua causa. Agora, como Deus faz isso? Se nós formos lá para o princípio, lá para o início de Gênesis, a Bíblia diz que Deus, quando foi criar os céus e a terra, Ele olhou para a face da terra, Ele olhou para as águas do mar, e a Bíblia diz que era um verdadeiro caos, a situação estava dessa forma. E a Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas. E Deus então começou a liberar a palavra. E o anjo e o Espírito Santo se movia sobre as faces das águas. A Bíblia diz, também em Gênesis capítulo 1, que o homem estava sem forma e vazia. O pecado deforma, Jesus transforma. O milagre é muito importante na vida de um homem, na vida de uma mulher. Mas se você não tomar a sua posição, a sua postura por Jesus, se entregar a sua vida para Jesus, se você não tiver uma experiência do novo nascimento, você pode ser curado de uma lepra, de um câncer, você pode ser curado de um problema na coluna, você pode ser curado de alguma área na sua vida, mas se você não tomar a sua decisão por Jesus, se você não nascer de novo, não vai mudar a sua vida. Uma certa vez, um jovem estava com câncer terminal. Alguém orou por esse moço e ele foi totalmente curado. Então ele veio para a igreja, serviu a Deus por um tempo. E, infelizmente, depois ele voltou para o mundo e aquele câncer retornou. E no dia que ele estava lá em um caixão, alguém disse ao coração daquela pessoa que estava ali do lado, que ele teve todas as oportunidades para se firmar em Cristo e ter uma vida plena, mas infelizmente ele voltou para o lixo, ele voltou para o lodo, ele voltou para o vômito, porque a Bíblia diz que muitos que desviam é como um cachorro que volta ao vômito, ou uma porca que volta para o barro. Eu posso receber um milagre, mas eu não posso abandonar Jesus. E nesse texto mesmo você vai ver que Jesus chega para esse homem, depois lá no finalzinho, e diz assim para ele: olha, agora você vá e não peques mais. João 14, versículo 12, Jesus está ali se despedindo dos seus discípulos, que ele está retornando para o céu, mas ele diz algo interessante, que eu tenho tomado posse, e você vai tomar posse disso nessa noite. Jesus diz assim aos seus discípulos: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e obras
maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Mas veja o versículo 16, o que ele diz aí. Desse mesmo capítulo. Ele diz assim: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Aqui, Ele está dando uma palavra para os seus discípulos e dizendo: vocês podem fazer as obras que eu faço e podem fazer obras maiores. O Espírito Santo é que move as águas, Ele é que toca na vida de uma pessoa. Fazer obras que eu faço e farão obras maiores. Eu fiquei me perguntando, por que obras maiores? Jesus ressuscitou Lázaro com 4 dias, já estava em decomposição. A ciência diz que depois de 3 dias um cérebro derrete. Como é que eu posso fazer obras maiores? Se Jesus disse, Ele disse, se Jesus disse que eu farei obras maiores, que você fará obras maiores, então vamos fazer obras maiores. Agora, como fazer isso? Ele disse: eu rogarei o Pai, enviarei outro Consolador. Ele está falando do Espírito Santo. O Espírito Santo ficou, ele veio aqui para a terra. Hoje ele está em mim, hoje ele está em você. Dê uma olhadinha para o seu vizinho e diga assim: olha, não precisa esperar o anjo. Jesus chegou. O Espírito Santo veio para estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque eu não devo esperar o anjo? João 5, versículos 5 e 6. João 5, versículos 5 e 6. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Por que eu não preciso esperar o anjo? Diga: o Deus tem um plano completo para a minha vida. Ele tem um plano completo para você. Quantos aqui gostam de presente? Eu gosto, amo ganhar presentes. A nossa salvação é um presente que Deus nos deu. O nome Jesus, ele vem completo para nós. Prosperidade está embutido no nome de Jesus Cristo. Uma vida plena está embutido no nome de Jesus. Cura divina para o meu físico está embutido no nome de Jesus. A salvação está embutido no nome de Jesus. A graça é completa. Diga para o seu vizinho: a minha alma é eterna. Lá em Marcos, capítulo 5, versículo 25 e diante, conta a história bastante conhecida daquela mulher do fluxo de sangue. Vocês conhecem bem a história daquela mulher. Aquela mulher já tinha gastado todo o seu dinheiro. E é interessante que ela foi enganada pelos médicos. Os médicos sabiam que não podia curar aquela mulher, mas a Bíblia diz que ela gastou todo o seu dinheiro com o médico, e sabendo que não ia ser curada. É como alguns determinados câncer, alguma determinada doença hoje que não tem cura, fisicamente falando, pela medicina.
Os médicos sabiam que não podia curar aquela mulher. E a Bíblia diz que cada dia ela ficava pior. Cada dia pior. Já gastou tudo que tinha. Mas ela tinha algo dentro dela. Ela tinha uma esperança. E você sabe que ela tocou em Jesus entre a multidão. Jesus fala aos discípulos: quem foi que me tocou? Os discípulos falam: mestre, há uma multidão tocando no Senhor, o Senhor pergunta quem tocou? Ele olha para os discípulos e fala: de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Mas no versículo 34 e 35, Jesus dá um checkmate nela, não é? Quando ela se prostra, ela levanta, a Bíblia diz que ela contou para Jesus toda a verdade. Eu creio que contou a história dela. Mas Jesus olha sério para ela e diz assim: mulher, a tua fé te salvou. Vá em paz e seja curado do teu mal. 3 coisas que essa mulher não tinha. Ela não tinha paz, ela não era filha, ela não fazia parte da família e ela ainda estava enferma, estava doente. Jesus falou para ela: mulher, vai em paz, filha, e seja curada da tua enfermidade. Então ela passa a ser parte da família, ela recebe paz e ela é curada. Não espere o anjo, Jesus chegou. João capítulo 5, versículo 8 a 10. O tempo já foi. João 5, 8 a 10. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leite e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus aos que foram curados: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Terceiro lugar, porque eu não preciso esperar o anjo. Jesus chegou. Diga para o seu vizinho assim: Deus não tem dias específicos para curar. Não importa que hoje é sábado. Alguém disse: mestre, o senhor vem justamente no sábado? Ele falou: porventura, se teu filho ou teu animal cair no poço, você não vai o tirar no sábado? O sábado foi feito para o homem ou o homem para o sábado? Ele não tem dia específico. Ele pode operar o milagre nessa noite, porque as águas estão movendo. Não precisa esperar o anjo. Jesus chegou. Ele pode estar agindo agora na tua vida. Ele pode estar agindo na casa de alguém nesse momento. Você sabe que uma das marcas do ministério de Jesus foi a compaixão? Jesus estava passando, um leproso começou a ir atrás dele e falou: mestre, se o senhor quiser, o senhor pode me curar. Se quiser. E algumas pessoas já fizeram essa pergunta: Deus quer me curar? Deus quer me salvar? Deus quer me libertar? Sim, Ele quer. Aí a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão e tocou no leproso. Uma das coisas mais importantes que precisamos ter em nós é compaixão. Eu estar no lugar de alguém, sentir compaixão por aquela pessoa. Aí o mover de Deus vem, a presença de Deus vem. E aquele leproso depois foi testemunhar e ofertar
aquilo que Moisés determinava. E por último, eu estou passando aqui, viu? Caminhando um pouco mais pelo causa do horário. João 5,9, nós já lemos. Imediatamente o homem se viu curado e tomando leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por que não devo esperar o anjo? Porque Deus tem domínio sobre a natureza humana. Ele tem domínio sobre todas as coisas. Uma certa vez, Jesus chegou para os seus discípulos, falou as seguintes palavras: passamos para o outro lado. E quando eles estavam no meio do lago, a Bíblia diz que levantou uma tempestade, e o barco começou a entrar água, e os discípulos começaram a ficar apavorados, olharam para Jesus e disse: mestre, não te importa que perecemos? Deus se importa com você. A Bíblia diz que ele se levantou, estendeu as mãos, a natureza que ele tinha criado, naquele momento estava se levantando, naquele momento, contra Jesus e contra os seus discípulos. Mas a Bíblia diz que ele estendeu a mão e a coisa parou. O vento obedeceu. A água que estava entrando dentro do barco obedeceu Jesus. Ele tem controle, ele é soberano sobre todas as coisas. Por isso não precisa esperar o anjo, porque Jesus chegou. Lá em Isaías 49, 15 e 16, vamos ler. Isaías 49, 15 e 16. Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadece do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. 16. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei os teus muros, estão continuamente perante mim. Não precisa esperar o anjo, Jesus chegou. Ele disse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e terei descansos para as vossas almas. Pode porventura uma mãe se esquecer de um filho que amamenta? Mesmo que esqueça, a Bíblia diz que Deus não se esquecerá de você. Por que Ele não esquece? Porque a Bíblia diz que o teu nome está gravado na palma de sua mão. Ele é soberano sobre todas as coisas. Nesse texto da palavra, as pessoas estavam fixas no céu, esperando que o anjo descesse. Eles olhavam para o céu, eles olhavam para o tanque, eles olhavam para o céu e olhavam para o tanque. E a Bíblia diz que havia uma multidão de pessoas enfermas ali, de todo tipo de doença. Eles estavam esperando a água mover. E a Bíblia diz que tinha um homem ali, há 48 anos enfermo. Jesus então chega para ele, porque ele não percebeu, as pessoas não perceberam que Jesus estava entre eles. Estava apenas olhando para o tanque e para o anjo, para ver as águas mexer, para se jogar lá dentro,
e ser curado de qualquer enfermidade. Não espere o anjo. Jesus chegou. Jesus faz uma pergunta: queres ser curado? Que pergunta, hein? O homem estava ali há tanto tempo esperando a água se mexer. Você espera o mover das águas nessa noite? Querem ser curados? Então, não olhe para o céu esperando o anjo chegar. Não olhe para o tanque esperando a água mover. O Espírito do Senhor Jeová está aqui. As águas vão mover. Vou fazer algo profético nessa noite. Nós vamos cantar um cântico. Eu vou orar com você nessa noite. As águas vão mover. Eu acredito que os anjos são reais. A Bíblia diz que eles são espíritos ministradores e trabalham a favor daqueles que vão herdar a salvação. Mas eles são apenas auxiliares. O Salvador, o curador, o libertador, Ele está aqui nessa noite. E Ele vai mover as águas. Aleluia. Vamos ficar de pé. Aleluia. Quanto tempo esperei. Quero fazer algo profético nessa noite. Os anjos são espíritos ministradores, eles estão aqui apenas para auxiliarmos, para guerrear a nossa guerra. Mas o Espírito Santo, Ele veio para estar conosco todos os dias. Jesus está aqui. Ele está movendo as águas dessa noite. Eu quero desafiar você a vir até o tanque de Betesda nessa noite. Quiser vir descalço, venha. Que vai vir de sapato, venha. Pode ser que você não precise, mas vem por alguém. Quem sabe alguém que você conhece, que não está bem. Dê um passo de fé. Jesus está aqui. Ele está movendo a água. O Espírito Santo testifica ao meu coração. Essa pessoa pode ser que esteja aqui nessa noite ou está em casa. Ela tem uma perturbação mental, como se fosse ficar louco, desesperado, uma mente. E essa pessoa não dorme direito, não dorme à noite, tem algumas dificuldades. Mas Jesus está aqui. Ele vai mover as águas na tua vida nessa noite. Eu quero pedir para os obreiros que estão escalados nessa noite, fique bem lá atrás, logo na frente das primeiras cadeiras aqui. Eu quero que você venha aqui. Um dos obreiros pegue
esse óleo, coloque na mão dos demais. E nós vamos cantar um cântico. Em seguida, vocês ensaiaram esse cântico? Sim. Canta esse em seguida, canta lá, eu navegarei. Vocês também conhecem, né? Canta esse em seguida, eu navegarei. Nós vamos ministrar. Assim que terminar Move as Águas, eu vou ministrar, orar. Em seguida vocês cantam. Aleluia. Eu vejo o anjo subindo, eu vejo o anjo descendo nesse lugar nessa noite. Algumas pessoas vão sentir um calor no seu corpo, alguns vão sentir